Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. O cuidado da Unimed Campos está aqui na Baixada Campista, sempre perto de você. No Centro de Especialidades Unimed, Rua São Gonçalo 32, ao lado da Praça São Benedito, você realiza exames laboratoriais e consultas com excelentes profissionais da pediatria, ginecologia, obstetrícia e medicina da família. Agende pelo 3642-0402. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você vai poder acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Parte desse conteúdo hoje, dessa entrevista produzida aqui no Folha no Ar, sai amanhã também no jornal impresso Folha da Manhã e ainda pelos aplicativos, pela Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, aliás, a qualquer hora do dia, né? E aí você pode acompanhar o Grupo Folha da Manhã pelas redes sociais e também pelos nossos canais. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Finalmente a sexta-feira, que semana longa, hein? Rapaz, ainda tem hoje ainda, mas vamos lá. Hoje passa mais rápido, pelo menos até meio-dia, né? Olha, a previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem uma nova frente fria chegando ao país, sul-sudeste, muda o tempo a partir de hoje. Aqui para a região, a previsão ontem 32 graus, hoje, de novo, para máxima de 30 graus, e a mínima de 20. Agora aqui no centro faz 21 graus, não tem previsão de chuva para hoje. Segue aí com um tempo bom e também para o fim de semana. O tempo deve mudar. Amanhã tem até uma probabilidade de chuva maior, um pouco mais, sem a certeza de chover realmente.
aqui na região. Temperatura amanhã mínima de 20, máxima de 25. No domingo, mínima de 19, máxima de 28 graus. O programa Folha no Ar recebe hoje o empresário e presidente da Fundação CDL, uma espécie de braço e bem forte, que eu conheço bem, da CDL Campos, meu conterrâneo Marcelo Mérida. Marcelo vem para conversar com a gente sobre vários assuntos, esse retorno dele, porque na verdade o Marcelo já foi presidente da CDL Campos, já foi vice-prefeito em Italva, já foi presidente da Federação das CDLs do Estado do Rio. Então ele tem uma atividade muito grande nesse movimento logístico. Eu fiquei outra que vou preparar aqui a pauta, né? De volta ao movimento logístico. Na verdade não é bem uma volta, na verdade é um outro compromisso dentro desse movimento logístico importante que é um setor produtivo nosso muito grande. Para você ter ideia, em termos de geração de emprego, se eu tiver errado, Marcelo, depois você me corrige aí, mas é algo em torno entre 40 e 50 mil empregos diretos aqui na cidade que o nosso comércio e serviço oferece à nossa população. Para você ter ideia, o maior empregador de Campos é a prefeitura, com cerca lá de 18 mil trabalhadores. Só o Superbom Campos são mais de 3 mil trabalhadores. Então, assim, o setor produtivo nosso é gigante. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa potência, sobre essa necessidade de todas as esferas de poder olhar com carinho para esse setor. Vamos falar de industrialização ou, de fato, aquilo que o próprio prefeito Vladimir falou aqui, a vocação de Campos é para serviço e não para indústria, e já que a indústria está tão modernizada, não gera tanto emprego assim. Isso é um debate que a gente fica aqui a manhã toda falando, né? E o Marcelo entende, conhece muito bem, ele sabe, porque foi presidente também da Federação das CDLs, e aí você está assim, não é nível diferente, você está também não é patamar, que nós não somos flamenguista, né? Vamos uma outra palavra. Você está em outro ângulo de visão sobre o que é o comércio nosso, sobre o que é a potência da nossa região, quando você conhece os 92 municípios do estado do Rio, propriamente dito, como o Marcelo conhece muito bem, e entre outras coisas, né? Então aí você consegue fazer um comparativo. E olha, para a gente entender mais esse processo, vou adiantar aqui rapidamente, vamos falar sobre esse desenvolvimento. A revitalização do centro vai acontecer? Não vai? Eu gravei um vídeo sobre a saída da Enel aqui do centro. Tem outra demanda e a gente bobeou, devia deixar sair aquela Enel ali. Porque hoje está se falando muito de trazer serviço de saúde pública aqui para o centro. Não sei, tem que ver melhor isso com carinho. Mas assim, o serviço da Enel, ele traz tudo que é tipo de classe social, né, para poder resolver problemas. Independente de ser rico ou pobre, uma hora você vai ter que vir a Enel ou mandar alguém, um representante, uma coisa. Então, assim, perdemos aquela... E a Enel já saiu até da Alvarenga Filho, né? Ninguém segura essa empresa, mas pelo menos os nossos deputados e vereadores, prefeitura, devia estar mais atento a isso aí. Isso vai esvaziando o centro de tal forma que é aquela gotinha que você não vê, você não percebe. Aí quando chega no final do mês, baixou 1 centímetro, ou seja, mais uma empresa. Então nós vamos falar muito sobre isso. Por fim, como presidente de partido, que Marcelo já foi, hoje filiado ao Podemos, nós vamos falar sobre política. Deixa eu adiantar que política é a parte boa. A gente não gosta de política, a gente tem que fazer a nossa parte e orientar a população a acompanhar os movimentos e cada um formar a sua opinião. Mas, Marcelo, seja bem-vindo. E, nós somos Italvense, eu já falei isso aqui, o Italvense vai dominar o mundo. Você está chegando aí, daqui a pouco você é prefeito de Campos, entendeu? Você vai ver, segura nós. Não é só, porque aí, rapaz, é que a Luísa não está aqui, que senão... E talvez não tem só beleza, não. Nós somos caras bonitos, rapaz. Aí ele fala, você acredita que você é bonito, viu? Muito bom. Já, Marcelo, deixa eu trazer o seu bom dia. E
A gente... Rapaz, domingo tem Italvi Cardoso, hein? Você viu? Jogo de volta, deu 1-1 no primeiro jogo. Rapaz, que vontade de ir lá. Mas jogo domingo à tarde, complicado. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, Italvi Cardoso é rivalidade total. Muito. Tem Italvi Sambra, que é a terra lá de Marcelo Mais, propriamente dito. Isso é de Vila Nova. Vila Rica. Sambra e Guarneri. E ali, assim... A rivalidade é gigante também para futebol, né? E Cardoso e Italvi é tipo Brasil e Argentina. É óleo e água e vinho. É óleo e água, não mistura não. Então, vai ter um jogo de volta. Acho que é Copa Noroeste, Marcelo. Copa Noroeste. Bom, vamos lá. Vamos adiantar aqui rapidamente a abertura do Folha no Ar para a gente começar essa conversa com o Marcelo Mérida, hoje presidente da Fundação CDL Campos. É destaque aqui no portal de notícias do jornal Folha da Manhã, o portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina para os idosos contra a gripe. Vacina super poderosa essa. Qual a diferença dela das redes públicas? É que ela, na verdade, ela protege por mais tempo, ela tem outras cepas, então ela dá uma proteção maior e mais duradoura. Então aproveita e dê uma passadinha lá na vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Aqui, outro problema também do CDL, a SIC, a JOPA, assim de varejo, para nós da imprensa, nós estamos levando só de investimento em equipamento aqui de proteção, rapidamente falando, vai chegar terça-feira mais um de 25 mil, no break para nós. Porque ontem foram 2 picos de energia aí terrível. E a cidade ontem aqui no centro parou outra vez. Pico de energia deixa diversos pontos da região central de Campos sem luz. Está acontecendo algum problema além daqueles normais que a gente já está acostumado. Agora, não são aquelas variações de tensão, não. São picos deixando sem energia por alguns minutos. Até por um tempo, eu estava falando com o Cristiano, há muitos anos não acontece falta de energia, assim, por alguns minutos, depois volta. Tem aqueles casos que acontecem de oscilação de tensão, que é complicado, mas esse aqui é outro também que dá muito prejuízo. Você está passando uma compra na hora, se for pagar no cartão, você não consegue, cai a internet, cai tudo. IMTT quer elaborar nova portaria sobre circulação de caminhões. Justiça autorizou o tráfego de veículos com mais de 4 eixos na área urbana. Só rápido comentário aqui sobre isso. Gravei sobre isso também pancada dessa lá, mas não tem problema não. Que as pessoas acham que inventaram aí que a estrada... nem a estrada do Ceramista e nem Arthur Bernardes foram criadas para desafogar trânsito para o porto. Nenhuma das duas foram criadas para isso. A estrada do Ceramista é mais propícia e ideal para se usar por conta do porto. Falei ontem aqui com o professor, engenheiro agrônomo. Lá tem uma espécie de uma estufa natural e você pode passar pela estrada do Ceramista que tem uns desníveis grandes, né? Então, aquilo ali é o terreno se acomodando, tem que fazer um asfalto, um aterramento muito específico para aquilo ali. Conclusão, a discussão é por que fechou Arthur Bernardes. A discussão está errada, está completamente errada. Em nenhum momento, cidade organizada ou que queira ser organizada permite passagem, trânsito de caminhão pesado em área urbana. A cidade que é organizada não permite, pelo menos nos horários de pico, de 7 da manhã até 8 da noite, não passa caminhão e vai. Rapaz, eu morei no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, vive 100% de mármore. Agora tem petróleo também lá no Espírito Santo, mas vive 100% de mármore. Caminhões com mármore não passam no centro de 7 da manhã até 7 da noite. É simples, acabou. Agora aqui tem que liberar para os caminhões, Arthur Bernardes. A conversa não é essa. A pergunta é
por que a RJ 238 não pode ter pare e siga? Porque os técnicos disseram que não pode, mas qual o laudo? Cadê o laudo que ninguém divulga? Qual o motivo que ninguém divulga? Né? É a pergunta. E quem vai se responsabilizar se houver, como a gente sabe que é muito complicado, acidente aí nesse período agora? Diferentes encontros literários marcam a quinta-feira na Bienal de Campos. Mais de 320 vagas offshore são abertas para contratação imediata. CCZ recolhe 6 animais abandonados em via pública. E ainda, corpo de homem encontrado carbonizado dentro de um carro em Campos. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Gente, 7h19. 2 e talvez se junta, é coisa muito boa, né? Ó, deixa eu trazer o bom dia aqui do meu querido amigo Marcelo Mérida. Como eu já disse, com várias passagens e atuações importantes aqui nesse cenário político e econômico da nossa cidade. Marcelo, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo. Bom dia, Nogueira, bom dia, técnica, bom dia a todos que nos escutam. Um prazer, uma alegria, uma satisfação, Nogueira, poder estar mais... uma vez aqui no Folha no Ar com você, uma sexta-feira, e a sua apresentação aqui me fez refletir sobre vários pontos da minha vida, né? 54 anos já, amigo. 54, pai? Correria grande, graças a Deus, mas bem vivido. Mas nós estamos novos. E com a perspectiva, se Deus quiser me dar a oportunidade, vamos embora. Legal, cara. Não, assim, é como que passa rápido, né? Quando alguém está falando também da minha vida, ou eu paro para pensar sobre a minha vida, a única coisa que eu penso assim, gente, já passou isso tudo? Passou muito rápido. Não, a vida vai, né, nos envolvendo, nos colocando em desafios. Muitos encolhem, muitos se jogam de qualquer maneira. Mas, assim, a proporção que a vida foi me dando desafios, a gente foi encarando, foi se juntando a pares, foi criando um ambiente para que a gente pudesse entregar o nosso melhor. E quando você falou, eu falei assim, rapaz, passou isso tudo, nós já estamos. E isso é muito bacana, isso faz com que a gente, para mim, me renova e me dá entusiasmo para continuar. O bom é que nós erramos, e claro que não é bom errar, mas assim, a gente aprende com o erro e não repete o erro. É o melhor dessa história toda. Eu vejo às vezes, eu comprei um negócio que eu não devia comprar. Eu errei gastando esse dinheiro à toa, podia ter investido de outra forma, em outra coisa. Bom, mas você aprendeu e não comete aquele mesmo erro, né? É o que fica disso tudo aí. E o melhor é assim, a gente tem que aprender que a vida é o quê? A vida é agora. É esse instante. Nós estamos aqui conversando, trazendo aqui assuntos importantes e tal. O que vai ser daqui a pouco é aquilo que eu te falava antes do programa. A gente vê daqui a pouco. Mas é difícil a nossa cabeça entender isso, né? Pois é. Pode ser consequência do que a gente faz hoje ou amanhã. Isso depende dos nossos atos. Eu digo assim, os desafios vão aparecendo, a gente vai encarando. Eu agora estou diante de um desafio, né, novo, né, que você colocou aí, da questão da Fundação CDL, a partir de 1º de julho. Né, eu vi o spoiler que saiu aí, não sou presidente da Fundação, não, nós temos um companheiro lá à frente, mas é um novo desafio na minha vida, né, e quando a gente chega em casa e diz para a família, olha, apareceu um novo desafio, mais um, agora que, né, então, mas isso faz parte do contexto, e eu agradeço muito aos meus pares, sabe, Nogueira? A escola CDL é uma escola que ela frutifica, ela cresce, ela dá oportunidades, né? Agradecer ao presidente Fábio, ao Conselho Consultivo, né, que são o conselho dos últimos presidentes, e que se reuniu e disse, olha, esse é um grande instrumento. Como nós transformamos esse grande instrumento em um resultado, né, não só para o setor logístico, mas para a população. Quando você fala da fundação, ela é muito mais abrangente. Eu coloquei na manchete, lá como eu falava aqui, para elaborar os temas, né, para a gente nortear o programa, e aí a gente fala de todos os assuntos, mas assim, eu coloquei lá, volta ao... Até estava num texto da própria comunicação da CDL. Marcelo retorna. Falei, cara, Marcelo nunca saiu, que na verdade ser empresário. O homem ali da Imperatriz dos Tecidos, campeã de venda ali, que aliás, e isso assim é outro tema também, se você quiser falar, e a gente pode fazer um programa só sobre isso, que é o sucesso da Imperatriz dos Tecidos, que atravessa décadas e décadas, e inclusive
atravessa a pandemia, atravessa a internet, atravessa tudo e está lá firme com o seu movimento, claro que dentro daquilo que você se propõe. É outro exemplo, você pode emprestar esse exemplo aí para muita gente, porque tem falado muito sobre isso. Comércio físico, comércio virtual, tal. Tem falado muito sobre isso em ambientes, né, dentro do movimento logístico. Como superar? Como você, né, ter uma empresa com 65 anos, com o mesmo CNPJ, já passamos por plano Bresser, plano Collor, Tabrita e tal, e várias mudanças econômicas, mudanças de comportamento da população, pandemia, mercado digital, e aí você diz, como? Né? Se você for fazer uma análise curta, 30 anos passado, Campos tinha 27 lojas de tecido. Hoje deve ter umas 6. Então, muda. É o contexto que muda. E você tem que estar aberto a essas mudanças, entendeu, Nogueira? Mas eu me empolgo esse assunto porque eu sou e vivo a Rua João Pessoa, eu vivo o comércio de rua. E a gente está atento, porque essa mudança não para por aí. O comércio vai mudar, né, violentamente, de forma drástica nos próximos 10 anos. E onde a gente vai se encaixar dentro desse processo? Uma coisa eu te digo, a gente lidar com o ser humano. O ser humano tem sentimentos. Ele quer tocar, ele quer ver, ele quer, entendeu? Vivenciar aquele momento. Não, perfeito. Isso aí dá eu costumo falar aqui que a gente tem que fazer programa tipo série da Netflix. Episódio novo daquela série, né? O sucesso da Imperatriz, dos tecidos. Porque, cara, e eu acho legal que você consegue compartilhar isso muito tecnicamente. Uma vez eu fui numa posse sua e a CDL estava servindo um almoço. Eu acho que eu nunca falei isso com você. Você falou, gente, eu vou fazer um discurso muito rápido, porque falar muito antes de comer atrapalha a fome. Vamos ver se eu lembro, peraí. E falar muito depois de comer atrapalha a digestão. Dá sono. Dá sono. Então vou só falar aqui que eu estou chegando e vamos trabalhar, uma coisa legal. Assim, você compartilha isso muito tecnicamente bem com quem está te ouvindo. É bom, e acho legal você abrir um canal para isso e abrir essa coisa, porque é desanimador você ver, por exemplo, essa geração dos nossos filhos, que tem mais ou menos a mesma idade, por exemplo, e nós temos gêmeos, você tem gêmeos, você fala que é melhor do que eu, porque você tem gêmeos, um menino e uma menina, né? É muito campeão. Que nossa esposa também se chama Simone, e as duas são bravas pra caramba. Então o negócio é complicado para nós. Mas vamos lá. Você, na verdade, não está retornando, você vai assumir a Fundação CDL. Vamos falar sobre isso. Mas você primeiro poderia fazer para a gente aqui um balanço. Você fez parte do governo Vladimir, você atuou na administração dele, chegou até a pedir para sair uma vez, ele não aceitou, você queria seguir seus rumos e tal, se eu não estou errado, e aí você pode fazer um balanço da sua passagem à frente da Secretaria de Trabalho e Renda. Como é que foi essa experiência e o que você conseguiu deixar de legado lá? Nogueira, assim, os desafios vão aparecendo, que eu te falei, e a gente não costuma se furtar a contribuir com o que a gente tem. Nem sempre a gente consegue entregar, né, tudo o que a gente planeja, mas a experiência à frente da Secretaria de Qualificação e Emprego, no momento em que a questão da qualificação é fundamental para a questão do emprego, se a gente for analisar a nossa região aqui, cada vez mais as empresas, as indústrias, elas estão tecnicamente mais exigentes com a questão do emprego. E qualificar é uma das funções, né, do poder público. Então, assim, passar à frente da qualificação, estar à frente da qualificação e emprego, estar à frente junto com um grupo que estava na secretaria, para mim foi enriquecedor. Acredito que eu tenha adquirido muito mais conhecimento sobre o tema, né? Nós nos dedicamos, nós estudamos, nós fizemos um movimento para que a qualificação chegasse, né, a toda a nossa cidade. Nossa cidade é muito grande, então nós fizemos um movimento na região norte, Santa Maria, Santo Eduardo, Baixada, Guarulhos, botamos um polo para que aproximasse a população, né, das informações, que eu acho que é. E assim, e fizemos as entregas de acordo com o que nós tínhamos disponível para colocar. Para mim, eu digo assim, foi uma grande oportunidade. Agradeço ao convite, né, à época, porque foi desafiador e foi muito bacana.
E acho que também dentro de um movimento, né, que se fez para que pudesse trazer, né, um braço, né, do poder público para o centro da cidade. Aí nós escolhemos uma área onde realmente vive uma dificuldade de trânsito, que é aqui, né, a Rua 7, ali, né, e ali instalamos, muito bem equipado, sim, mas é um conjunto. Você fala de mais um instrumento. Então, eu diria o seguinte: entreguei e me realizei, né, à frente da Secretaria de Qualificação e Emprego, tanto quanto quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, um tema também muito sensível, né, e que também foi gratificante. Então, assim, a vida é feita de ciclos. Cumpri o meu ciclo, entreguei, né, e acho que deixa um legado, né, para que os próximos possam, né, aperfeiçoar, melhorar, dar dinâmica, né, e fiquei feliz quando o Madureira assumiu, porque eu acho que também é um jovem que tem uma cabeça importante, inteligente e que vai dar a dinâmica necessária. Eu conversei com o Madureira aqui recente, também não tem muito tempo não, mas inteligente também, articulado, tem a empresa dele também, né? E assim, né? Tem uma visão bem diferenciada de todo esse contexto que às vezes a gente fica preso àquele passado daquele tipo de comércio, aquele tipo de movimento. Ele está bem antenado a todas essas mudanças, que a pior delas é a mudança de comportamento. A dinâmica empresarial, ela criou né, uma retórica que ela vem se modernizando, e que se ela não se modernizar, ela vai ficar pelo meio do caminho. Isso vale para o poder público. Se o poder público também não se atualizar, não se modernizar, não alcançar as demandas da população, também ela vai ficar pelo meio do caminho. Não tenha dúvida. Inclusive agora, nós temos hoje, um exemplo aqui particular, toda a digitalização de documentação de rádio, por exemplo. Acabou um problemão que a gente tinha, você enviava todos os documentos para Brasília, Ministério das Comunicações. Daí a pouco os caras pediam tudo de novo. Mas eu tenho um protocolo, mas não temos mais aqui, isso aí mudou, o governo mudou, eles mudaram. E como assim, pai? Então agora digitalizou. Se não acompanhar essa modernização, Esse é um ponto importante dentro da nova dinâmica do mercado de trabalho. Hoje a empresa ela quer te conhecer, te entender, para depois te ver. Então, assim, tudo é muito digital. Você recebe um currículo, você encaminha o currículo, a empresa seleciona. O último ponto, ela quer te ver. Então, assim, quem tiver na frente, quem tiver com o seu currículo pronto, quem tiver com o seu currículo preparado, isso vai ter uma dinâmica totalmente diferente. Nós vamos falar de política lá no final do programa, mas como que você fica com você sai desgastado, sai com alguma rusga com o grupo Vladimir, sai de boa? Nogueira, acho que a minha caminhada até o dia de hoje sempre foi preservando a relação, né? Você pode discordar, você pode, né, não querer mais participar, mas a relação humana ela fica, a relação de pessoas ela fica. Então, assim, eu nunca saí dos ambientes onde eu convivi pelas portas dos fundos, né? Eu agora tive a oportunidade de entender que o caminho meu não era mais esse, me posicionei, agradeci e disse, estou indo, né? Mas esse até eu estou indo foi atendendo demandas, porque quem é servidor público, e quando você é secretário, você é servidor público, você não pode ser egoísta ao ponto de resolver o seu problema e que os outros se danem, né? Na expressão mais popular. Me foi solicitado, eu fiquei mais uns 30 dias para, né, organizar e tal. Então, essas coisas, na minha vida, elas sempre foram pauta principal. Então, assim, a gente passou o ciclo, vamos viver uma outra experiência, vamos viver em outro ambiente, outro grupo político, e vamos entender como que isso, né, pode ser importante para a população. São questionamentos, a gente não pode ficar preso a questões que muitas vezes a gente acha que é a única que existe. Existem outras, existem várias, então esse é importante na dinâmica.
mas nunca, não tem rusga. Na realidade, Nogueira, né, a nossa relação ela não permite ficar zangado. Nossa relação não permite ficar com rusga. Nossa relação não permite isso. Não cabe para mim, né, no alto dos meus 54 anos, ficar dentro de uma estrutura remoendo coisas que não vão ser importantes. E quando você fala de homem público, não se trata do importante para Marcelo, não se trata do importante para Cláudio Nogueira. É para a população de uma forma geral. É fazer uma política diferente. Rapaz, ó, você está falando assim, eu estou lembrando muito de papai, das coisas que ele ensinava, né, e que deixou o legado dele. Aí teve um cliente, uma vez, papai vendia cachaça, um depósito de bebida também, né? Aí, papai era cachaceiro. Aí, mas não é que bebia cachaça, ele fazia as cachaças lá. Aí, cara, chegou aqui em 3 vendas. Um sábado a gente vinha entregar ali e tal. Aí, o cara, não, isso aí tá pago, Sussu. Semana passada eu não comprei nada com o senhor, não. Não, o senhor comprou, sei lá, 2 caixas, 3 caixas. Não comprei. Aí ficou aquela discussão, então tá bom, o senhor vai querer quantas hoje? Não, hoje eu falei, depois eu entrei no carro, o moleque tinha lá os 14 anos, e papai, e como é que você deixa, rapaz? Não, eu que botei as garrafas ali, eu que fiz isso. Não, meu filho, melhor não zangar, eu vou perder o cliente, eu não posso, deixa, depois a gente vai às fotos. Melhor não zangar. Não, o que mexe com a nossa essência, a gente tem que defender. É claro. Mexe com o meu princípio, eu defendo, com unhas e dentes. Mexeu com a estrutura. Mexeu com Entretanto, né, a relação política, ela não é movida por paixão. Ela tem que ser movida pela razão, ela tem que ser movida pelos resultados, né, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente entende que vai dar mais resultado. Eu tinha muita dificuldade de assumir a questão política. Eu hoje digo assim, olha, todos nós precisamos participar de política. O setor comercial, o setor empresarial, o setor produtivo não encolhe não, porque senão alguém vai mandar por você. Você não vai participar das discussões. Você estava falando agora há pouco sobre a questão da mobilidade na cidade de Campos. Alguém teve que tomar uma decisão, mas o setor produtivo escutou? A população de uma forma... Né, escutou? Será que se houvesse uma ampla discussão nós teríamos soluções que não estão dentro do nosso radar hoje? Então, assim, eu acho que todos nós temos que participar, todos nós temos que estar presentes, porque se a gente não tiver, alguém vai estar decidindo pela gente. Esse é o grande problema da vida da gente, né? E o pior é que aquela rodinha que a gente faz aqui conversando, ou aqui após o programa, eu já ouvi isso muito e eu combato, mas combato mesmo, Marcelo. Vamos embora, vamos trabalhar, já são 8 horas, já são 9 horas, deixa a política para os políticos. Não fala isso, a política é nossa, porque quem tem o poder, na verdade, somos nós, eleitores. Você, como político, tem poder porque eu deleguei com o meu título de eleitor o poder a você de ser deputado, de ser vereador, de ser prefeito. Mas a gente quer idolatrar os caras, quer fazer aquilo que você falou. A gente não pode dar oportunidade, né, de dizer assim, olha, a classe política está muito ruim. As pessoas costumam falar isso com muito enche o peito. Mas vem cá, qual a oportunidade nós estamos dando ao eleitor de mudar a classe política? Como é que é isso? Quem são as pessoas que estão se colocando? Como estão se colocando? Então, esse é um contexto que eu acho que a nova política, né, tem que pensar. O político em si já está pensando como mudar a imagem do político diante do eleitor. Se não pensar nisso, nós estamos em um caminho sem volta, Nogueira. Não tenha dúvida. Marcelo, eu anotei aqui, depois a gente vai falar lá na frente, negócio de novo grupo, tá tudo anotado aqui, nos detalhes. Cara, e a frente da fundação? O que vai ser possível fazer? Porque você falou muito do setor produtivo, organizado, como o CDL, por exemplo. É uma escola maravilhosa, né? Fantástico. A própria ASIC, a Carjopa, que é uma particular nossa aqui, o Sim de Varejo, hoje que tem Joilson, Marcelo, também, você vê a importância, né? O cara que, todos são importantes, aqueles que passaram lá, mas eu digo do nível, do aporte de empresarial que o Joilson tem, talvez ele poderia muito mais fácil do que eu ou qualquer outro falar assim, ó, eu não posso lá estar à frente do Sim de Varejo, porque eu tenho empresas aí do estado todo. Não, cara, é importante, esses sindicatos são, sim, a força que essa nossa categoria tem, que eu digo categoria, essa nossa produtividade tem. O que vai ser possível fazer? Porque a Fundação CDL, ela é diferente da CDL, ela é um braço social. Você vai ficar fazendo só campanha para arrecadar cobertor? Como é que é isso?
Muito pelo contrário, né? A fundação é um instrumento que dá oportunidade à CDL de ter um braço social. Quando você fala social, ele é muito abrangente. Ele pode ser da parte, né, da qualificação profissional, ele pode ser da parte da assistência, da infância, do idoso. Nosso estatuto é muito amplo e mais, é um estatuto que permite abrangência nacional. Então, assim, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 8 fundações CDLs, né, só de grandes, né, capitais. Eu acho que o único menorzinho dessa história é Campos, né? Eu não vou comparar Campos com Uberlândia. Uberlândia já tem. Belo Horizonte tem uma fundação, Fortaleza tem uma fundação, o Distrito Federal tem uma fundação. Então, assim, são muito poucas, né, as fundações. E essas fundações são braços que permitem, né, a instituição alcançar, né? Porque quando você tem uma fundação, você pode fazer, junto à iniciativa privada, assim como também a iniciativa pública, ações diretamente voltadas para o setor e para aquelas consequências que tem do setor. Olha, nós não podemos, enquanto empresário, entender que nós não temos demandas na área social. Existe que pode ser atuado e que a gente pode minimizar. Mas também nós temos braços que podem atuar em uma área que é super importante, que é a qualificação, né? Hoje a gente fala sobre isso, né, de forma clara, objetiva. Nós temos demandas hoje na nossa região, no nosso estado, de qualificação profissional, para que os nossos, né, comecem a estar empregados em detrimento daqueles que vêm de fora, vêm de Salvador para trabalhar em Campos, vêm do mundo inteiro. Então, esse é um braço. E a gente está já em contato, na realidade, assim, a gente já está em contato trabalhando previamente, porque tem algumas implicações ainda a serem cumpridas para a gente poder assumir a partir do dia 1º de julho. Mas com a anuência do nosso atual presidente, que é levar isso para o estado todo, a princípio, para que a gente possa ter um braço de fundação atuando nas outras CDLs, certo? Então, sair da nossa fronteira e abranger o estado como todo com um instrumento que tem prerrogativas para dialogar com a iniciativa privada. A gente pode fazer ações hoje, né, onde elas têm incentivos em grandes empresas. Você falou da Enel. A Enel é uma empresa que pode, né? Você tem a Coca-Cola, você tem o Sul Fluminense, que está muito bem instalado de grandes indústrias automobilísticas e tal. Nós temos o Grupo Água do Brasil. Então, você tem um leque para trabalhar, Nogueira, que pode dar à fundação essa dinâmica. Isso sempre com um fundo voltado para a questão do comércio, mas não impede da gente estar atuando na área do esporte, não está atuando na área social, não está atuando na área da qualificação, ou seja, um leque de opções com um jovem. A fundação hoje, em Campos, ela é focada na questão do jovem aprendiz, do primeiro emprego. Isso tem que ser, né, pauta principal das atividades da fundação. Mas a gente não pode esquecer que o próprio idoso hoje vive a gente pode ter ações para a empregabilidade do idoso, que é muito importante. Então, se me permite, não, desculpa, perdão, não, se me permite, e aí o que a gente precisa estar atento àquilo que você falou, o poder público tem que estar ligado a essas mudanças dinâmicas de tecnologia, de tudo. O que nós precisamos atentar é para uma coisa também que eu tenho acompanhado muito, é a longevidade. Sim. A longevidade, olha, você pegar a média de faixa etária, de expectativa de vida da década de 60, 70, 80, 90, 2030, cara, nós temos uma expectativa de vida maravilhosa. E o que a gente vai fazer depois de 60 anos, aposentar e ficar em casa com toda a experiência que a gente tem? Assim, são mudanças de comportamento que a gente precisa estar atento, mudanças do mundo em que a gente tem que atuar. Eu digo assim, olha, esse grande desafio da fundação vem numa hora, né, do vácuo, né? Você vai dizer, olha, eu saí agora de uma questão, né, vamos pensar no futuro e aí, sim, eu digo a vocês, eu tenho uma admiração pela CDL, pelos pares da CDL, o Fábio, o Paes, tem uma dinâmica, né, me chamou o conselho consultivo, Marcelo, aqui, precisamos que você pegue isso aqui.
vamos estudar agora, vamos entender como é que é isso. E a gente logo se encantou, porque se tem alguém que deve muito, né, ao sistema CDL, sou eu. Né? O sistema CDL me deu muita oportunidade na minha vida. Me levou para... Né, você falou assim, olha, eu hoje... Semana passada eu estava em Brasília, eu sou vice-presidente da Confederação, um dos vice-presidentes da Confederação Nacional. Que aí é nacional. Nacional. Uhum. E aí a gente começa a entender, Nogueira, você fala assim, olha, eu tive à frente da federação 92 municípios, muito próximo. Tem município no estado do Rio de Janeiro que o limite é uma rua para outra. E tem perfis totalmente diferentes de uma cidade para outra. Tem município com... como é que é o nome daqui? São 3 divisas. Sim. Minas, Rio e São Paulo. Aqui perto de Resende ali tem. Não, você tem cidades que você... Volta Redonda e Barra Mansa. Você sai de Volta Redonda e de Barra Mansa sem saber que você está fazendo isso. E são 2 comércios, são 2 características econômicas totalmente diferentes. Então nós temos 92 municípios com características totalmente diferentes. E Brasil, que o Sul tem um comportamento, o Norte tem outro, Minas tem outro, Rio de Janeiro tem outro. Então, assim, essa dinâmica é muito importante. Então, esse momento, né, por mais que a nossa fundação ela tenha abrangência nacional, a gente vai fazer um esforço conjunto para que a gente, né, atue dentro dos nossos limites municipais, mas que a gente já está, né, pactuado com o nosso presidente da federação, da gente abrir isso para o Estado de uma forma geral. Marcela, 7h44, vamos continuar a conversa, só que eu quero partir para desenvolvimento, para cair na política. Estou com você. Vamos embora, só que eu preciso fazer um intervalo aqui, tem algumas perguntas aqui para você, inclusive no chat aqui do Face, da Mariana Peçanha, perguntando, Marcelo, poderia fazer para ajudar com o desenvolvimento da Baixada Campista, já que está tão próximo do Porto do Açu. Daqui a pouco a gente vai falar, aliás, sobre o Porto do Açu. Cleni Gonçalves, conhece Cleni Gonçalves? Isso. Olha lá, tenho 70 anos e estou no salto. Um beijo para Cleni Gonçalves, é comunicadora, trabalha aqui no grupo com a gente lá na Plena TV, é legal, muito bom, talentosa, guerreira também. Wellington Abreu, secretário de petróleo, né? Eu falo petróleo e vocês têm outra energia também, enfim. Mas pelas análises que ele faz, a gente sempre lembra do petróleo. O cara conhece muito, eu não sei se você está lá, ele manda para você todas aquelas minas, o balanço ali de tudo que acontece no mundo do petróleo. Maurício Batista, Marcelo Médio é gente boa, da melhor qualidade, só está no governo errado. Maurício está... ele já não está mais no governo e pelo que disse está em outro grupo. Fica aí, Maurício, que você vai entender esse processo daqui a pouco. Mário Filho, chama a mala danada, meu Deus, grande Marcelo, pena ser vascaíno. Ele não tinha nada que falar de Vasco agora com a gente aqui nesse momento? Né? Tem 2 caras que eu admiro muito, Marcelo, acho fantástico, empreendedor, cara dinâmico, está sempre antenado, você vai conversar com ele, e o outro é Zé Maria Rangel. E bom de bola, todos os 2. Tanto Marcelo Mérida é bom de bola. Fala que eu sou bom goleiro aí, Marcelo. Bom. Não está atuando, não é bom. Não, já foi meu tempo. E Zé Maria Rangel, bom de bola, cara, né? Quiser ser profissional, seria aí. No Vasco, então, eu jogaria de pé nas costas. Mas com esse time, os 2 são vascaínos, bicho. Eu nem falo, rapaz, não fala não. Depois eu mando esse. Agora, o duro é ter que tolerar Cláudio Graça achando que é jogador de futebol. Aí que é duro. Gente, e aí é flamenguista, e Mário vem trazer esse negócio de futebol pra cá. Aliás, a seleção brasileira jogou. Você viu o jogo da seleção? Chegou a ver? Uma parte. Eu vi uma parte também. E a imprensa dando aquela força pro técnico, acho que é isso, o cara tem uma bagagem fantástica. Eu fiquei assim, falei, pô, já pensou. Eu fiquei assim, tive sempre muito contato com o Luxemburgo, por exemplo. E ele, por fim, ele falava assim, ô campista, como é que tá lá? Ia muito ao Rio, década de 90, né? E ele era técnico do Flamengo numa época dessa. E aí, cara, fiquei imaginando, falei, já pensou, Luxemburgo, outros técnicos brasileiros vendo esses caras comentando que agora a seleção vai porque tem um técnico campeão. Falei,
É bem assim não, hein? Tem umas encrencas aí, eu não consigo ver aquele do Real Madrid, Vinícius Júnior, jogar bola na seleção de jeito nenhum, eu não consigo ver, sabe, parece que não está no lugar dele, não que eu torça contra, não, é a forma que eu vejo. O cara é um cracaço, mas não tem jogador de clube e de seleção? Sei lá. Bom, são 7h48, rápido intervalo, a gente volta a seguir, vamos falar de desenvolvimento econômico, vamos falar de política e de centro histórico. Você falou em Resende? Resende fez um trabalho e está fazendo um trabalho para recuperação do centro histórico também, hein? E assim, como é que fica a gente aqui com o nosso centro histórico? O que pode ser feito? As soluções, a menina falou aqui da Baixada, a Mariana. Você já viu Goitacazes sábado de manhã? Que as cerâmicas pagam sexta-feira à tarde, a semana? Amigo, aquilo vira uma festa. São 7h49. A seguir, com o Folha no Ar, voltaremos conversando com Marcelo Médio, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Olha, tem uma dica agora muito boa da Nauta XP Investimento, para você investir bem o seu dinheiro, com segurança, com tranquilidade. Confira aí.